terceiro episódio! E aí, você voltou? Então, bem-vindo, bem-vinda! Começa agora o nosso terceiro episódio que se chama Eu Sou Ator, Atriz Multipotencial. E agora? Terceiro episódio, Mari, onde eu tô? De onde eu vim? Para onde eu vou? Vem, situe-se, você está no canal do MAM, Método Atores Multiplataformas. A gente se encontra sempre que você quiser neste canal no YouTube, nas redes vizinhas todas, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. De resto, ative o sininho para você receber a notificação, porque a gente está numa série com 5 episódios, esse é o de número 3. Inscreva-se no canal e convide todos os amigos, colegas, atores multipotenciais que querem cada vez mais serem multiplataformas. E aí, hein? A gente se descobre multipotencial. O que fazer? O que é ser multipotencial? Eu vou explicar um pouquinho através da minha história. Eu disse que eu ia contar mais, né? Eu sou Mariana Moraes. A gente está conversando porque eu sou atriz. Como atriz, eu comecei a trabalhar em televisão como apresentadora. Trabalhar como apresentadora me fez perceber que eu queria conhecer cada vez mais o ofício de apresentar. Fui em busca de uma estrutura da mensagem, fui fazer jornalismo. Como jornalista, eu aprendi a apurar, a triar conteúdos, a me relacionar de forma mais aprofundada com as fontes. E aí eu já tinha compreendido também que o teatro era uma importante ferramenta de transformação humana, assim como a comunicação. Juntei esses dois universos e comecei a co-criar, junto com parceiros muito queridos, diversas jornadas imersivas para muitas empresas. E aí a gente criou treinamentos temáticos. Imagine só, a gente colocar 100 líderes de uma grande empresa, que é um laboratório, um dos grandes laboratórios do Brasil, colocar esses líderes dentro de um hotel para eles passarem por um festival medieval, cuja missão era unificar o reino de Talizã, que estava ameaçado, e eles precisavam recuperar as virtudes para compartilhá-las, e aí sim o reino estaria salvo e a paz restabelecida. E foram tantas, gente, mas tantas jornadas criativas, num momento em que o mundo estava passando por uma grande revolução tecnológica. As empresas acreditavam cada vez mais nessas novas linguagens para transformar as pessoas. E as pessoas estavam cada vez mais interessadas em estreitar as distâncias e consumirem conteúdos online. Nos tempos idos de 2007, quando ninguém falava curso online, eu comecei a criar conteúdos EAD. E aí as empresas nos chamavam, a gente desenvolvia os conteúdos de apoio, simulações, enquetes, povo fala, reportagens, tudo para a gente materializar aquele conceito por meio da prática. Mais uma vez, fusão de linguagens. E assim, junto com o meu sócio, Eduardo Gonzalez, que nas horas vagas é meu marido também, a gente criou o Laboratório de Artes, Teatro e Vídeo. E nessa produtora, a gente cria experiências que transformam. E hoje, cada vez mais, eu tenho aproveitado as oportunidades como essas aqui para pensar junto, sabe? Eu costumo dizer quando eu dirijo, porque eu também me descobri através da direção, como eu tinha essa visão de estar em cena, era muito mais fácil de eu me conectar com a pessoa e estabelecer uma direção afetiva. E então eu conduzo os professores, os facilitadores de aprendizagem, assim como eu conduzo os atores quando a gente grava simulações, por exemplo, quando a gente tem espetáculos corporativos ou mesmo de entretenimento, porque eu consigo entender o que é estar aqui, consigo oferecer motivações para que a pessoa, o artista, se aproprie daquilo e consiga fazer a partir do próprio registro. Eu fiz questão de compartilhar a minha história com você, porque foi a minha, como dizer assim, a minha busca contínua, esse ser insaciável que eu sou, não é o suficiente, eu quero saber mais. Eu preciso de um pouco mais de robustez para defender tal posicionamento, eu preciso compreender um pouco mais de enquadramento para que eu seja uma diretora mais eficaz. Toda essa minha vontade de saber fez com que eu chegasse aqui hoje muito mais segura e mais disposta a compartilhar com você. Então você atriz, você ator que estão comigo aqui nessa série, eu entendo o quanto é complexo quando a gente se descobre multipotencial.
Ah, eu amo atuar e eu também gosto de escrever. Ah, eu amo atuar e eu curto produzir. Ah, eu amo atuar e eu adoro trabalhar com trilha sonora. Eu amo atuar e eu gosto de criar cenários. Gente, teve uma época em que precisávamos escolher entre ser um ou outro. Agora, e cada vez mais vai ser assim. A gente pode ser um e outro. Ser multipotencial é compreender uma característica inata ao ser humano de transitar e evoluir. Aquela história, se a gente se banha no mesmo rio, não vai ser o mesmo rio e nem será a mesma pessoa banhada, porque a gente vai evoluindo. E o conhecimento, ele é cumulativo e ele também se amplifica. À medida que eu me aprofundo em um assunto, eu acabo estabelecendo um ponto de contato com outra área do conhecimento. E isso, às vezes, é o estímulo para que eu possa me aprofundar. Então, se o mundo, por um lado, quer especialistas, a gente também pode ser multiespecialista. Assim como o mercado audiovisual, que antes era muito fechadinho entre os grandes players, e a gente tinha, principalmente no Brasil, a televisão aberta, alguma chance de fazer cinema, grandes espetáculos, às vezes difíceis da gente trabalhar, e a chance de se autoproduzir, mas isso era difícil. Hoje, fragmentou. E a gente tem a chance de roteirizar um projeto para o streaming, de atuar em um projeto para o teatro que a gente mesmo produziu, criar novas linguagens como isso que a gente está fazendo, uma metodologia para atores multiplataformas, e para que a gente possa se conectar a você, a gente cria conteúdo, porque é uma grande rede, a gente pensa a comunicação de forma 360. Se o mundo é multipotencial, nós inerentemente somos multipotenciais. E ser um artista multipotencial não é você diminuir a energia aplicada para cada potência sua, não. É você somar as suas potências para multiplicar as suas possibilidades. E como artista, sobretudo o ator, é um contador de história, e a gente conta a partir da realidade, antes de te propor um exercício para que você compreenda mais a sua multipotencialidade, hoje vou abrir as páginas do livro Teatro do Oprimido, um livro estruturante, fundamental para a gente compreender a obra do Boal. Aqui tem toda a essência do método, tem as ferramentas e a maneira como a gente consegue não só absorver a metodologia criada e proposta por Augusto Boal, como a gente pode também traçar paralelos com a nossa existência. Lembra que no episódio passado a gente pensou sobre essa questão, assim, de somos todos atores, inclusive os atores, a gente falou sobre identidade, sobre coletividade. Pois bem, a gente precisa entender que a arte imita a natureza. Vamos lá, Boal está falando. A primeira dificuldade que se nos apresenta para que possamos compreender corretamente o funcionamento da tragédia, segundo Aristóteles, consiste na própria definição que esse filósofo oferece da arte. Que é a arte? Qualquer arte? Para ele, é uma imitação da natureza. Para ele, no caso, Aristóteles, certo? Que desenvolveu a poética, que é uma obra muito importante para nós atores também. Se você quiser, eu posso fazer um conteúdo só sobre a poética. Escreve nos comentários e depois a gente produz. Para nós, a palavra imitar significa fazer uma cópia mais ou menos perfeita de um modelo original. Sendo assim, a arte seria então uma cópia da natureza, e natureza significa para nós o conjunto das coisas criadas. A arte seria, pois, uma cópia das coisas criadas. Aristóteles, contudo, quis dizer uma coisa completamente diferente. Para ele, imitar, que é o processo de mimesis, não tem nada a ver com a cópia de um modelo exterior. A melhor tradução da palavra mimesis seria recriação. E natureza não é um conjunto das coisas criadas, e sim o próprio princípio criador de todas as coisas. Vamos aproveitar esse conceito de recriação? O que recriação tem a ver com multipotencialidade? Tudo. Porque se você é artista, atriz, ator multipotencial, tem a chance de criar a partir de uma referência prévia,
você vai usar a sua multipotência. E agora começa o nosso exercício. Eu quero que a gente trabalhe um pouco a nossa sinestesia. Então, preferencialmente, a menos que você tenha habilidades para a criação de peças gráficas, vai que você é também designer e já usa, você tem aquela luzinha, enfim. Você vai pegar uma folha de papel, ou se você tiver o celular com aquela canetinha, pode ser também. Você vai se colocar no centro, você vai desenhar uma representação humana que é você. Pode ser o seu corpo, pode ser somente a sua cabeça. Se você quiser fazer uma referência abstrata, fique à vontade, é você no centro. Pode colocar o seu nome, as cores que você quiser. E aí eu quero que você pense na sua carreira, porque é essa a nossa missão aqui nessa série, certo? Como nos posicionar sendo atores e atrizes multiplataformas. É o nosso posicionamento na carreira a partir da nossa multipotência. Então, você, na sua carreira, quais são as suas multipotencialidades? Vamos supor que você se entende como uma atriz e é atuar a sua grande vontade, o seu grande desejo. Tudo bem, vamos descobrir a sua multipotencialidade como atriz? Você vai atuar no teatro? Você já atua no teatro, no audiovisual? E o audiovisual, o que é? É cinema? É série? Você já fez simulações, dramatizações em docudramas, por exemplo? Você atua em eventos performáticos? Você também trabalha em eventos corporativos? Você tem alguma apresentação que seja mais experimental? Quais são essas suas possibilidades, portanto, potências artísticas, como atriz, como ator? Agora, você que me assiste tem uma outra realidade. Você se entende multipotencial dentro desse fazer cênico e tem muitas habilidades, como por exemplo, você gosta de produzir. Eu digo gosta, mas vamos entender assim, que pode ser gostar ou querer. Ou ainda um terceiro verbo, precisar. Muitas vezes, atores se produzem porque eles precisam. Porque quando a gente se produz, a gente não mais vai fazer o trabalho para o qual nos convidam ou nos contratam. A gente passa a criar um trabalho que vai apresentar o nosso desejo discursivo, aquilo que a gente quer comunicar, aquilo que a gente quer causar no público, quer despertar, através das nossas multipotencialidades. Se produzir, muitas vezes, é a chave da liberdade. Quando a gente se produz, a gente cria um mercado ao redor. Eu vou falar mais disso nos próximos episódios. E aí, você vai listando. Você escreve, é roteirista? Ah, roteirista. Roteirista do quê? É dramaturgo? Escreve peças de teatro? Você escreve novelas ou tem o desejo? Você é um cronista? Gente, o ator, ele também pode ser um cronista. Um ator observacional, por exemplo, ele faz crônica do cotidiano através dos questionamentos e das descrições que ele oferece para as pessoas. A essência do stand-up é isso. Você tá lá de cara limpa no centro de um palco, contando para as pessoas o que você fez, o que você viu, o que você sentiu, o que você descobriu sobre aquela situação. Através da sua observação, você usa uma lente de aumento para que as pessoas riam daquilo. Isso também é a essência da crônica. Você percebe como tudo vai se conectando, como tem multipotência? Ou seja, quanto mais múltiplo você se perceber, mais oportunidades você pode criar. Tudo começa com a consciência. Voltando ao nosso exercício. Toda potencialidade que você escrever, você vai procurar destrinchar, tá? Então, eu escrevo. Escrevo para quê? Eu produzo. O que eu posso produzir? Eu produzo teatro, eu produzo conteúdo digital, eu produzo cursos. Vai listando tudo. Eu sou diretora de arte. Legal. Você é diretora de arte para fazer cenografia de teatro? Você é diretora de arte, de repente, para uma produção um pouco mais jornalística? Não que você vai trabalhar numa emissora de TV como jornalista, mas de repente você pode colaborar com um documentário. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai criando o nosso próprio mercado, a gente pode formar coletivos artísticos. E hoje, estou aqui falando com vocês em março, em abril,
ao longo do ano de 2024, mas esse episódio vai ser lançado em março. Tem vários editais abertos e eu tô muito entusiasmada porque esses editais, eles nos incentivam a fazer fusão de linguagem e a buscar novas propostas. Ou seja, você precisa descobrir quais são as suas multipotencialidades, porque aí você vai criar projetos a partir delas. E mais do que tudo, sabe o que eu tô pedindo para você fazer isso? Para você entender todos os tesouros que existem dentro de você e que muitas vezes foram criticados. Você acha que sempre foi tranquilo para mim dizer que eu sou atriz, que eu sou jornalista, que eu sou apresentadora, que eu sou roteirista, que eu sou produtora, que eu sou empreendedora? Não, gente. Hoje eu me expresso, eu consigo canalizar as minhas multipotencialidades em cada um dos projetos que eu faço e muitos deles contam com a integração desses saberes. E assim eu me sinto múltipla e eu me sinto direcionada. Isso é muito bom, só que eu já fui muito criticada. Eu fui criticada pela minha família, porque eu era insaciável. Então eu dizia, eu terminei a formação de teatro, estou trabalhando como apresentadora e eu quero fazer jornalismo. Depois que eu terminar a faculdade, eu quero fazer tal outra coisa. E aí eu ouvia, sabe, questionamentos do tipo, ué, mas então você nunca vai estar pronta? Pronta no sentido de prontidão, eu já estava, mas eu não tinha essa consciência. O que eu precisava era me alimentar de mais referenciais teóricos, técnicos, de contexto, para que eu pudesse me posicionar. Então eu fui co-criando a minha carreira para que eu chegasse aqui hoje e confortavelmente sentasse nessa cadeira para a gente conversar. Então você vai listar suas potencialidades, você vai descobrir exatamente quais são e vai segmentá-las. Depois que você terminar esse exercício, você vai olhar para essa folha e você vai promover aí um pacto de pazes consigo mesmo, sabe? E consigo mesma. Todas as vezes em que você sentiu que não era bom o suficiente porque você estava tentando fazer tudo ao mesmo tempo, todas as vezes em que você renegou um desejo seu porque você achava que era pretensão demais. E aí, você pode até buscar aquelas ideias que eram multipotenciais demais para você lá atrás e agora você pode colocar em prática. Vamos dar uma respirada profunda? Quero muito ver. Se vocês quiserem compartilhar comigo, vocês podem até me mandar por direct no Instagram. Eu vou adorar ver o desenho de vocês. Eu vou adorar saber o que vocês estão pensando. Essa série continua. No próximo episódio, a gente vai usar uma matriz SWOT ou a matriz FOFA, usando a sigla em português, para a gente mapear as nossas fraquezas, ameaças, forças e oportunidades. Tudo isso a partir da descoberta das suas multipotencialidades. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, por favor. Deixe lá a notificação, sabe? Libera o sininho, porque aí você vai receber a notícia de que o próximo episódio foi liberado. Siga-nos em todas as redes sociais. A gente se encontra. Obrigada por estar aqui comigo, viu? Um beijinho no seu coração. Até breve. Até sempre.